TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre parto humanizado. Converso hoje na primeira parte do programa com a médica obstetra Caroline Chiarelli e a estudante de psicologia aqui da Univates, Edoula, Suelen Melhoranza. No terceiro e quarto bloco do nosso programa, nós vamos contar com a presença da enfermeira Edoula Verônica Teixeira e da fisioterapeuta Edoula Sabrina Fritz. Boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos tratar sobre um tema de suma importância e vamos esclarecer o nosso público a respeito desse tema, parto humanitário. Eu vou começar contando uma confidência pessoal, uma historinha, até para a gente fazer um gancho histórico com o tema. Eu sou do tempo daqueles que acreditavam em cegonha, por incrível que pareça. Eu sou lá, me criei hoje no município de Progresso, então Vila Progresso, e nos contavam que os bebês vinham através de uma cegonha. E mais ainda nos aplicavam, diziam que ela deixava os bebês num pequeno banhado ali próximo de um campo de futebol, o único que existia lá na então Vila Progresso. E ocorreu de uma mulher lá engravidar, e eu e um amigo de infância, fazer uma homenagem a ele, dizer o nome, Josemar Branquer, nós queríamos desmistificar essa história de cegonha, porque nasciam crianças e a gente não via tal de cegonha chegar. E nós ouvimos um meio-dia lá, um dia, as mães conversando que ia nascer a filha daquela mulher. E o que eu e meu amigo fizemos? Fomos lá e fizemos um plantão na frente da casa. E em Progresso existia uma parteira, a Dona Maria. Seguramente fez centenas de partos lá naquela época. E eu e o Jusemar ficamos na frente da casa de plantão. Lá pelas tantas chega a Dona Maria. E ela diz para nós assim: o que vocês estão fazendo? Nós estamos aqui esperando a cegonha. Diz ela: olha, ela vai descer lá naquele banhado. Ficam lá vendo que vocês vão ver a cegonha chegar. Ficamos à tarde. Para surpresa nossa, lá pelas tantas a gente ouviu o choro. E fomos ver, já tinha nascido, mas não viu uma tal de cegonha. Eu estou contando essa história para ver que é recente a desmistificação disso e da importância da gente esclarecer a todos sobre a questão da vinda ao mundo dos seres humanos. Doutora Caroline, obviamente que existem alguns tipos de parto. Pode nos dizer acerca de alguns? Sim, existe o parto normal, né, que normalmente é feito em ambiente hospitalar. Existe a cesariana, que é uma operação, é um parto cirúrgico, né, é uma retirada do bebê por via cirúrgica. E existe o parto humanizado, que pode ser tanto realizado em ambiente hospitalar como também em ambiente domiciliar. Né? O que se preconiza nesse modelo de assistência é que a mãe escolha o lugar onde ela se sinta mais segura para ter o seu parto e que ela escolha a maneira como ela quer que esse bebê venha ao mundo, né? Como que ela se sinta melhor. O parto humanizado, essa discussão é recente? Esse tema? Na verdade, recente, assim, ele não é. O parto, a gente tem que falar em humanização do parto, porque em algum momento esse parto foi desumanizado. O que a gente quer dizer com isso? Que na construção da assistência à obstetrícia, no Brasil e em alguns outros países, no momento que o parto saiu do domicílio, daquele evento onde aquele acontecia, assim como o senhor relatou, em casa, com uma parteira tradicional, e foi institucionalizado num hospital, ele começou a ter uma assistência médica. E o médico, por si, traz uma assistência de intervenção, onde ele está lá para curar, para amparar aquela pessoa e salvar aquela vida. O que, na verdade, no parto, não existe um risco, né? A gestação, quando em baixo risco, ela não vai ter um risco, e que daí, então, inicia essa mudança dessa perspectiva de atenção ao parto,
e que agora, em alguns países como o Brasil, vem se falando na humanização, então na retomada desse processo do parto enquanto um evento da mulher, enquanto um evento... Descentralizando da figura médica e centralizando na figura da mulher. Descentralizando da medicalização do parto e deixando o parto ocorrer da forma mais espontânea e natural possível. E também levando em conta a segurança, né, que envolve esse evento do parto. Certo? Há estatísticas de percentual hoje de nascimentos através da cirurgia da cesariana, o Brasil, e o normal? O Brasil ostenta, infelizmente, o título de campeão mundial de cesarianas, com 54% no SUS e beirando os 90% na rede privada. Isso é considerado até pela Organização Mundial de Saúde um problema de saúde pública, porque a Organização Mundial de Saúde preconiza no máximo 15% de cesarianas. 15%. Então, seria um entendimento de um número de cesarianas num nível de até 15%, aonde se condiciona as mulheres que têm uma gestação de risco e que precisam de uma cesariana. Então, seria um número máximo de cesáreas para a cesariana salvar a vida daquela mulher, né? Que seria o momento onde ela precisaria ser utilizada. O que a gente tem que deixar claro, assim, que a cesariana, ela não deveria ser uma opção, ela deveria ser uma alternativa ao parto. Nós sabemos que as mulheres foram programadas e 90% das mulheres ou mais teriam condições de terem os seus partos normais, via vaginais, e, no entanto, houve uma inversão disso na nossa atualidade obstétrica. E isso, eu acho que chegou num ponto assim que está sendo muito discutido e polemizado, porque as mulheres estão querendo seus partos novamente, estão buscando os partos que suas avós tiveram, que suas mães tiveram, e que não era rodeado de tanto terrorismo e de tanta violência obstétrica, como a gente também chama, né? Acho que é importante talvez frisar nisso, que nessa mesma pesquisa que trouxe esse percentual de 88% de cesáreas na rede privada, que é os quase 90%, ela traz que dessas 88, no início da gestação, no primeiro trimestre de gestação, quando questionada sobre a opção de parto, 70% disse que preferiria o parto normal. Então, o que existe entre esse desejo da mulher e o parto que ela tem? O que está nesse meio, né, que fez essa mulher mudar essa opinião? Por que ela teve o parto cesáreo se ela queria ter um parto normal, né? Então, esse limite, essa diferença, né, que a gente às vezes quer atingir, que a gente quer buscar informação para essas mulheres, né? Olha que interessante. 54% na rede pública, hospitalar pública, de cesáreas, é correto, né? E 88% na privada, na rede hospitalar privada. Isso. Até dá para se entender o porquê em hospitais privados esse número. E se imagina até por questões econômicas, certamente o profissional médico deve oferir um valor maior num procedimento cirúrgico do que num parto normal. Mas vocês têm condições de dizer por que houve essa inversão? Porque o natural é o parto normal. Eu aqui, já que comecei citando situações particulares, tem uma tia com 16 partos em casa, normal, 16 partos. Né? Então, por que houve essa inversão? É recente? De onde vem essa cultura da cesariana? Isso entra um pouco nessa questão que eu trouxe antes da institucionalização do parto, né? Na década de 50, mais ou menos, que foi quando o parto virou um evento não mais domiciliar e passou a ser realizado no hospital. Por N motivos, então, na época onde a saúde, as condições de saúde que a gente tinha, saneamento, enfim, tornava o ambiente da casa, muitas vezes, não um ambiente propício, né? E a assistência que aquela parteira tinha, daqui a pouco não era algo que era um estudo, científico sobre o parto, e acabou se passando o parto para o ambiente hospitalar.
Só que isso ainda como enfermeiras e com parteiras dentro do hospital. Com a entrada do INAMPS, na época que era o Sistema Público de Saúde, né, para haver a proposta de quem receberia pelo parto e a entrada então o médico dentro do hospital acabou sendo aquele que precisava assinar essa solicitação do parto e a partir daí então houve uma troca de quem era esse sujeito que fazia essa atenção ao parto, né? Então, ali que entrou mais efetivo no Brasil o médico na assistência ao parto, o médico obstetra, né? Entrou o médico permite, eu fui avisado que nós temos que ir para o intervalo, mas antes eu vou deixar uma pergunta. Não se criou uma ideia, um conceito de que a cirurgia seria um parto sem dor? Vamos para o nosso primeiro intervalo, retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas. Hoje estamos falando sobre parto humanizado. Antes de irmos para o intervalo, ficou uma pergunta no ar. Se não se divulgou o mito ou verdade de que a cesárea evitaria a dor do parto para a mulher? Quem gostaria de responder? O nosso modelo de assistência tradicional no Brasil para o parto normal, ele não é o ideal nem de longe, né? A mulher, ela tem que ser preparada, obviamente, para passar por esse processo e a gente sabe que tem muitas coisas que ela pode fazer e ter durante o seu parto, medidas que vão fazer com que ela passe por esse processo do parto tranquilamente. Não dá para dizer que o parto não dói, mas essa dor do parto faz parte do processo do parto, mas ela pode ser muito aliviada com técnicas, inclusive não farmacológicas de alívio, né? Que seria a presença de uma doula no parto, seria as massagens, as técnicas de respiração, o banho, né? As posições, né? Que ela pudesse ficar mais confortável. Isso tudo é o que a gente propõe agora, né? Mas se a gente deixar a mulher sozinha, sem comer e sem beber nada, com intervenções como o famoso sorinho, que é para acelerar o trabalho de parto, e aquilo aumenta também a dor, num ambiente que ela fica insegura, realmente aquele processo para ela vai se tornar mais difícil. Então, muitas vezes até levando a mulher a pedir uma cesariana porque ela está intolerante com aquela situação, com aquela dor. Mas a gente tem que lembrar também que a cesariana, ela é uma cirurgia, ela é muito mais medicalizada que um parto, muito mais invasiva e tem um pós-operatório de um procedimento cirúrgico invasivo, né? De abrir cavidade abdominal, de ter várias suturas. E o pós-operatório de uma operação, de uma cirurgia, é muito mais dificultoso que de um parto normal, que inclusive no parto humanizado a gente não faz o corte chamado episiotomia, que é o que normalmente incomoda as mulheres no pós-parto. Esse corte está proscrito, não se faz mais e elas têm um conforto muito melhor no pós-operatório. Eu acho, Gerson, que é importante trazer isso que a Caroline trouxe da questão dessas medidas de alívio da dor, né? Dentro dessa humanização da assistência ao parto, isso entra em questão de política pública no Brasil, isso é para ser algo garantido à mulher, né? Mas em questão dos profissionais que muitas vezes estão fazendo essa assistência, isso acaba não sendo. Então, mesmo no ambiente particular, mesmo no ambiente do Sistema Único de Saúde, a mulher deveria ter, junto com ela, esse atendimento humanizado. Então, por isso que a gente fala, né, não só de um parto humanizado, mas também de uma assistência, de uma atenção efetiva ao parto que seja humanizada e que seja baseada em evidências científicas e conforme a Organização Mundial de Saúde preconiza, né? Que então traz tudo isso que ela falou de medidas de alívio para dor, um ambiente que se torne seguro para ela, se ela opta por um ambiente hospitalar, um ambiente seguro, um ambiente que deixe ela acolhida, que não seja um ambiente frio,
que às vezes fuge daquele olhar hospitalar, assim, aquele lugar branco, aquele lugar, né, totalmente esterilizado no nosso olhar, né, porque assim tem que ser um ambiente seguro, limpo, mas não precisa ser aquele ambiente que não passe um aconchego, né. Então tudo isso são medidas de humanização, né, tudo isso faz parte desse parto humanizado. Eu apresentei a ti, Suelen, no início, como uma doula, Isso. além de estudante de psicologia, né? Isso. O que é uma doula? A doula, ela é uma profissional que acompanha a mulher e que proporciona para ela um apoio emocional e um apoio físico durante o trabalho de parto. Geralmente o trabalho da doula ele não inicia só no parto, ele já inicia no pré-parto, onde ela faz um acompanhamento, alguns encontros anteriores com essa mulher, conversando sobre as dúvidas que ela tem no parto, né? Tirando medos que essa mulher possa ter, né? Esclarecendo o que é o trabalho de parto, o que vai acontecer com ela nas fases do trabalho de parto, né? E o que ela vai passar de intervenções dentro de um hospital, de intervenções no parto domiciliar, para ela se sentir mais segura e mais amparada para esse momento. Você tem feito isso na prática? Sim, como na verdade a minha formação e eu tenho um trabalho fora a questão da questão do parto humanizado, eu acompanhei apenas 3 pessoas, né? Todas amigas que me convidaram para fazer esse acompanhamento. Então foi apenas 3 partes que eu pude acompanhar, mas por questão de tempo e de disponibilidade no atual momento. Os hospitais propiciam esse acompanhamento por uma doula ou há restrições? Como hoje? Há restrições, porque a lei do acompanhante permite que apenas um acompanhante fique com a mulher em trabalho de parto nos hospitais. Então, a mulher às vezes tem que decidir ou pela sua doula, ou pelo seu marido, ou pela sua mãe, ou pela sua irmã. Então, ela tem que escolher um acompanhante. Mas, ao meu ver, deveria ser uma medida adotada o quanto antes. Porque eu, como obstetra e trabalhando há bastante tempo com doulas, eu percebo que o parto ele se torna muito mais tranquilo, a evolução do parto é muito mais calma, a mulher está muito mais firme, está muito mais confiante nesse processo. E eu acredito que os obstetras que tiverem a oportunidade de trabalharem com doulas, eles vão ter a mesma sensação. Eu acho que seria muito importante que a gente implantasse essa prática, que é uma coisa muito simples. Aliás, todo investimento na humanização é um investimento barato, não tem grandes, né? Não é um investimento material, é muito barato, mas capacitar as pessoas também que ficam no cenário do parto de forma mais humana, de ver aquela mulher e chamá-la pelo nome, né? Porque a mulher às vezes entra num hospital e perde até a sua identidade, ela não tem mais nome, ela é a mãezinha. E isso, eu acho que se a gente se colocasse no lugar dela, não gostaria que nos chamassem por um nome que não é o nosso, né? Começando por aí, até palavras, gritos ou coisas de colocar a mulher assim numa sensação de inferioridade na hora de estar nascendo o bebê, né? Tipo, faz força, agora não faz força. Então, são comandos que às vezes confundem a mulher, quando a gente sabe que pelas evidências científicas e também no modelo humanizado, a gente pode deixar aquela mulher bem à vontade, que como o parto é muito instintivo, ela vai saber exatamente o que fazer durante todas as etapas do trabalho de parto. Tu queria complementar, Suelen? Eu ia complementar a questão da entrada da doula nos hospitais, né? Que aqui na região, então, a gente acaba não encontrando esses espaços muito abertos. Mas, apesar de que sim, né, nos partos que foram acompanhar, alguns partos tiveram um acompanhamento. E em alguns hospitais mais específicos existe uma restrição maior e outros que daqui a pouco já tem essa experiência boa com a doula, como a Caroline trouxe, né? O obstetra que acaba tendo a doula do lado evidencia o quanto que ela é satisfatória nesse processo do parto. Então, outros hospitais que já têm isso como prática, né? Tem doulas voluntárias que participam dos plantões dos obstetras. Então, isso varia muito conforme a assistência de cada região, de cada hospital. Doutora Caroline, obviamente que vamos imaginar uma situação hipotética de uma mãe que opta por um parto normal. Mas pode chegar um momento em que ela necessita de uma intervenção.
isso não seria um inibidor do parto em casa? Do temor de estar longe? O parto domiciliar, ele é totalmente planejado. Existe um planejamento durante todo o pré-natal para aquela mulher que deseja o parto domiciliar. Ela é uma mulher selecionada para isso, né? Ela tem que ter um pré-natal de baixo risco, uma gestação de baixo risco. E sempre que a gente opta por um parto em casa, nós temos que ter um plano B. Temos que ter um hospital de referência onde ela possa ser encaminhada caso necessite uma intervenção. E a maneira que ela vai ser encaminhada, de preferência um médico que a receba nesse hospital. Como funciona nos países onde essa prática é muito comum, inclusive encorajada pelo governo. Em países desenvolvidos, os partos domiciliares são subsidiados pelo governo. Eles fazem questão de que aquela mulher tenha o parto dela em casa, eles enviam uma equipe que não são médicos, são parteiras qualificadas, que vão atender o parto daquela mulher. E qualquer intercorrência durante o trabalho de parto, ela é encaminhada para um hospital de referência. Então, ele é todo planejado. E como a gente está ali dando uma assistência de 1 para 1, nós temos como ver ou anteceder algum problema, né? Inclusive, no cenário do parto domiciliar, tudo que existe dentro de uma sala de parto está dentro da casa da mulher. Todo o suporte para uma emergência, para uma intercorrência mais séria, que precise de um atendimento mais rápido até o deslocamento ao hospital, está tudo à mão. Você citou países desenvolvidos, a gente pode citar como exemplo a Holanda. A Holanda, ela está invertendo esta lógica, transformando a cesárea na exceção, que deveria ser o normal. Ou seja, o normal hoje é a exceção. Inclusive na Holanda, um professor aqui da Univates me falou, eu comentei sobre o tema do programa e ele viveu 1 ano na Holanda. E lá os pais, durante 1 ano, após o nascimento, eles têm 1 dia por semana, que é o dia do pai, que é sagrado para ficar com o filho. E, além de que o parto normal em casa, além de ser subsidiado, receber um valor, né, um recurso do Estado, do governo, também fica uma ambulância aguardando para o caso de uma emergência. Eu citei esse exemplo para ficar também aí, para que o nosso público que está nos ouvindo até seja mais uma das lutas que nós podemos ter como cidadão para alcançar, né, uma vida mais feliz para todos nós. Nós estamos chegando ao final do nosso 2º bloco. Eu devo agradecer neste momento a presença de vocês aqui, porque no próximo bloco nós vamos ter outras 2 convidadas. Entre linhas, faz um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o 3º bloco do nosso programa. Converso agora com a enfermeira e doula Verônica Teixeira e a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, também doula, Sabrina Fritsch. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas. Obrigada. Sabemos que existe um grupo, Nascer Sorrindo, formada por doulas. A Sueli, no bloco anterior, nos disse quem são as doulas. Esse grupo se formou há pouco tempo? Por que se formou? Quem pode falar alguma coisa acerca do grupo? O grupo se formou há 9 meses. Foi depois de um curso que a gente participou sobre doulas e a gente se encontrou lá, né? Todas aqui da região, a Sabrina de Estrela. Vocês não se conheciam antes? Não. Se conheceram num curso sobre doula? Isso. Aqui no Rio Grande do Sul? Sim, sim. Porto Alegre. Promovido por quem? Só para... É uma equipe de Porto Alegre, de um médico obstetra humanista, o Ricardo Jones, a esposa dele, que é a enfermeira obstétrica, a Zeza Jones. Ok. E aí lá vocês se encontraram e resolveram formar uma espécie de um núcleo aqui, é isso? Sim, aí nasceu o Nascer Sorrindo, né? A gente decidiu que a gente deveria fazer alguma coisa para passar informações para mulheres gestantes, casais grávidos,
homens, mulheres, profissionais interessados nesse assunto. O grupo se reúne uma vez por mês, sempre no último sábado de cada mês, na Secretaria de Saúde de Lajeado, com início às 14 horas. Né? E lá, então, a gente praticamente tem uma conversa informal, né? Onde são realizadas trocas de experiências de gestantes que tiveram o parto de forma humanizada, informando a outras gestantes que estão pretendendo ter esse parto ou querem conhecer como é que é, né? Como é que ele acontece. Eu acho que vale salientar que existem vários grupos na região, normalmente vinculados a alguma instituição. E a nossa ideia justamente era um grupo sem vínculo, para que a gente realmente pudesse expor aquilo que a gente acredita, do que a gente estudou, porque as informações que a gente procura passar lá, além dessa troca de experiências, são informações baseadas em evidência, né? Que é que a gente identifica como um problema na região, que muitas condutas dentro da obstetrícia aqui não são baseadas em evidências científicas, são baseadas em aprendizados mais antigos, né? Na verdade, condutas que ocorrem de forma rotineira, sem justificativa científica, e que, pelo contrário, na verdade, acabam por prejudicar, né, o atendimento ao parto. Então, a ideia era justamente um grupo independente. A gente conseguiu apenas uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Lajeado, que nos cede o espaço para que ocorram os encontros. Vocês estão, nessas reuniões estão abertas ao público em geral, quem deseja... Isso. Na Secretaria da Saúde. Da Saúde, aonde? No antigo fórum. É na rua Alberto Torres, 452. Hoje está aí, né? No Alberto sexto Torres andar. com a... em cima, eu ia Benjamin. fazer um merchandising aí, tem uma loja embaixo. isso, uma Na loja. esquina. Não, tá De bem. varejo. E vocês ali, aos aberto. sábados, se encontram... Das 14 às 16 horas é aberto. No último sábado de cada mês. No Tá certo. último sábado do mês. E esse grupo Nascer Sorrindo, Lajeado, ao se dizer que existe o grupo Lajeado, é porque existem outros grupos em outras cidades. Sim. Há uma organização maior a nível de país, alguma coisa assim? O nosso grupo está ligado a uma rede que chama Parto do Princípio, que são Mulheres pela Maternidade Ativa, na rede social. E dessa forma existem vários grupos espalhados pelo país, muitos também chamados Nascer Sorrindo, então por isso tem Nascer Sorrindo Santa Maria, Porto Alegre, várias cidades, em outros estados. O nome Nascer Sorrindo vem de um livro que chama Nascer Sorrindo, que é uma das inspirações do grupo. Agora me fugiu o autor. Laboyer. Do Laboyer. E então, que traz essa nova forma de receber os bebês, né? Nova, antiga, na verdade, né? Uma retomada da forma de receber os bebês no nascimento. A gente tem, o grupo tem uma página no Facebook, onde a gente procura vincular, né, publicações com informações e também os encontros. O trabalho de vocês é voluntário. Portanto, quem deseja receber orientações, ajuda de vocês, não custa nada. Não. Vocês têm... tem havido procura? Cada vez maior, graças a Deus. Me diz uma coisa em relação ao parto humanizado. Parece que você teve uma experiência recente. Pode nos contar? Você teve um parto em casa? Como foi? É exatamente como vocês estão pregando, é isso? Como eu sonhei. Como sonhou? Como sonhamos, eu e meu marido, na verdade, que foi um Me projeto permite só fazer um do parênteses? casal. Preciso fazer um parênteses, porque você falou uma coisa interessante antes da gente iniciar o bloco, que é o teu terceiro filho. E os 2 primeiros foram por cesárea. Sim. E fizeste a opção agora por este parto. Na verdade, já teria sido uma opção antes, mas eu, infelizmente, não pude fazer. Aí a gente teria que abrir outro leque agora de conversa sobre indicações de cesáreas, né? Mas, sim,
eu tive um parto natural agora, Nos conta, depois nos de conta. 2 cesáreas. A Maria nasceu dia 16, às 5h30 da manhã, na água, na minha casa. Foi um parto bastante sonhado, desejado, planejado, assistido. Eu tive comigo ali só pessoas que eu escolhi para estarem comigo, né? Que é uma das vantagens que eu vejo do parto domiciliar, que vão ser pessoas que a gente já conhece e que a gente escolhe, né? No meu caso, então, além do meu marido, que foi meu braço direito e esquerdo em todo o processo, eu tive a minha mãe. E da parte profissional, então, eu tive o acompanhamento da Caroline, como obstetra, de uma pediatra, a doutora Madeleine Meirelles, para dar tanto a segurança para mim quanto para minha filha, e ainda 2 doulas. 2 doulas. Provavelmente estão Com no nosso certeza, programa. Verônica E acompanharam todo. Sim, Sim, mas aí, deixa eu fazer um pequeno contraponto. Puxa, você teve um belo acompanhamento, né? super privilegiada. A população teria condições de ter isso? Médico, enfermeiro e 2 doulas? Aí a gente entra numa questão, como já foi comentado antes, em outros países, né, que o atendimento ao parto domiciliar é subsidiado pelo governo. No Brasil, em Belo Horizonte, a gente já tem uma equipe de parto domiciliar pelo SUS, mas isso é recente, é de janeiro desse ano. Então, a gente espera que cada vez mais isso venha sendo difundido, né? Mas não que a gente acredite, no meu caso, da minha família, a gente optou pelo parto domiciliar para acreditar que aquilo era o melhor para a gente, pelo que a gente escolheu, né? E por realmente ser na minha casa onde eu me sinta mais segura. Eu não me sentiria tão segura e certamente meu parto não teria evoluído tão bem quanto dentro de um hospital. Com pessoas estranhas, num ambiente estranho, frio, claro. Lá estava tudo como eu preparei, como eu quis, né? Então, você teve a experiência de pelo menos 2 tipos de parto. Cesáreo, por cesárea, melhor dizendo, e por parto normal humanizado. Vamos, no próximo bloco, dizer ao nosso público sobre essas tuas experiências. Qual é a conclusão que você chegou? O que você indica? Eu já sei, acho que o público também, mas o que você vai orientar? Chegamos ao final do 3º bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna logo após o intervalo. Entre Linhas está de volta. Nos encaminhamos agora para o último bloco do nosso programa. O tema de hoje é parto humanizado. Estamos conversando neste bloco com a enfermeira e doula Verônica Teixeira e a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, Sabrina Fritz. Nós, ao encerrarmos o bloco anterior, deixamos no ar uma pergunta. Você teve a experiência de 2 tipos de parto, por intervenção cirúrgica, cesárea, e pelo normal humanizado. E aí, o que você indica? Obviamente que a gente sabe a resposta, mas o que resulta dessa tua experiência? É incomparável, porque, como já diz, a cesariana é um procedimento cirúrgico e a gente passa por todos aqueles procedimentos e aquele ambiente hospitalar até que vem alguém e te entrega um bebê e diz que é o teu. E a partir dali também o contato é muito pequeno com o bebê. Eu, na época, na verdade, nem sabia o que acontecia com os bebês a partir daquele momento que o pediatra leva, né? E realmente, no momento, quase não dói, porque para fazer anestesia dói, para sondagem dói. Então, dizer que uma cesariana não dói, na hora tem várias questões que incomodam e o pós-operatório é de uma cirurgia, né? Então, para estar depois com o bebê é bem complicado, a amamentação fica mais difícil. Toda a movimentação. No parto normal, ainda mais no caso como eu tive, humanizado, sem nenhum tipo de intervenção, o que inclui, né, não ter sido feita uma episiotomia. Depois que a Maria nasceu, eu estava melhor do que antes, porque eu só não tinha mais uma barriga, né? Mas assim, fisicamente eu estava nova. Então, dói? Dói. No meu caso, tem mulheres até que dizem que não,
dói bastante. Mas é uma dor de vida. É uma dor que eu senti para trazer minha filha ao mundo. Não é uma dor de morte, de cirurgia, é uma dor de vida, né? E que, no meu caso, com todo o suporte que eu tive, das pessoas que estavam ali comigo naquele processo, naquela madrugada, porque foi durante a noite, se tornou suportável, né? Então, assim, fora o trabalho de parto, que como foi humanizado, e na minha casa eu tive total liberdade para fazer o que eu queria. Então, se eu quisesse comer, caminhar, fazer meus exercícios com a bola, meus agachamentos, dançar, rebolar a música que eu queria, a luz como eu queria, a água, o momento que eu desejei entrar na água, né? Fui e realmente foi maravilhoso. Passar o final do trabalho de parto dentro da água, uma água quente, aliviou muito, né? Então, assim, realmente é aquilo que eu ouvia dizer e hoje eu posso afirmar, dói, mas a hora que o bebê nasce, e que no meu caso veio para o meu colo e ficou comigo, direto ali, aquilo tudo vai embora e a recompensa, a sensação que eu senti naquele momento de poder, a sensação é um estado de êxtase. Eu não sei nem descrever. É incomparável, né? Não muda o amor que a gente tem pelos filhos, a forma como eles nasceram, né? Talvez nas crianças a gente vá ver futuramente um reflexo disso, da forma como eles são recebidos a partir desse momento, né? Mas, sim, parto normal, sempre. Infelizmente, a minha fisiologia não me permite ter o prazer de parir um filho. Mas como pai, foi as 2 maiores emoções que eu tive na vida. Foi tomar no colo, pela primeira vez, as minhas filhas. Isso não há, é indescritível. A participação do pai é muito importante também, a gente não pode deixar fora os pais. Eles participam também, se quiserem, ativamente, eles podem doular. A gente pode... Isso é instintivo também, acontece. Quando a gente está vendo, os pais estão ali, ajudando, fazendo massagem, dando força, vamos lá, tu consegue, tu vai conseguir. É muito lindo. Isso depende muito do marido e da própria esposa. Porque pode até haver a mulher que não gostaria que o marido acompanhasse. É uma situação muito íntima. Exatamente. Né? Pode haver isso. Como pode haver homens que também não gostariam de ver isso. Sim. Alguns até desmaiam. Acontece, sim. Mas eu estou dizendo isso não como regra. São a minoria, eu acho. Mas eu acho que faz parte do preparo, né? Como eu disse, foi um projeto, né, meu e do meu marido, porque precisou de estudo, precisou eu informar, ele acompanhar o grupo. Então, o que a gente fala é que a mulher tem que ser empoderada para ser dona do seu parto, e nesse caso o marido também, ou o pai, se assim o casal quiser. Mas eu acho que não teria um pai que não gostaria de participar naquele momento. O meu marido, por exemplo, com outras situações, ele não consegue lidar muito bem, mas ele me acompanhou o tempo inteiro e sem problema algum, né? E eu acho que, pelo contrário, algumas pessoas ficam preocupadas com a relação do casal, que pode dar algum tipo de problema. É um evento tão forte, familiar, e há um vínculo tão grande ali que, pelo contrário, o casal sai transformado, sim, desse processo. Não é só a mulher, é o casal que sai transformado. Acho que muito mais ligado e vinculado do que se tivesse ficado do lado de fora. Nós, até agora, vimos a experiência da mãe. E a criança? A questão, eu acho que está em como nós queremos receber os nossos filhos aqui neste mundo, né? Eu sempre coloco para as gestantes, para o grupo, que tentem imaginar como é que está uma criança dentro do útero. Ela está numa temperatura aproximadamente de 37 graus centígrados.
ele está em posição encolhidinho, né? As paredes do útero macias, com movimentos, a mãe quando caminha, ouvindo a respiração, a voz da mãe, os batimentos cardíacos, aquele mundo com penumbra. E no momento que ele sai desse mundo, onde ele chega e é afastado da mãe dele, onde é colocado numa mesa, onde ele é aspirado, chorando. Muitas vezes nos meus partos, eu cresci e ouvi isso. Meu Deus, como o pulmão dele é forte, olha como ele chora forte. Mas eu acredito que seja de dor, porque ele nunca respirou. E o cordão umbilical, quando é cortado precocemente, força a criança a respirar. E se ele está ligado no cordão, ele não precisa respirar logo. Outra coisa importante de colocar, todos os bebês nascem cianóticos, roxo, porque é a cor deles dentro do útero. E quando ele sai, ele leva um tempo, né, nesse processo de troca de ambiente aquático para um ambiente onde ele tem que respirar. Então, esse processo tem que ser lento, delicado, suave. E é assim que a gente quer receber os nossos filhos. Porque o primeiro contato que ele tem com esse mundo vem em forma de violência, né? O bebê não tem que ser puxado. A mãe sabe parir. Deixa que o processo aconteça naturalmente, né? Isso eu acho que as mães, as mulheres, os homens, as pessoas têm que tentar se colocar, ou ao menos imaginar, como é que a criança, qual é a sensação que iria sentir, né, nascendo dessa forma puxado, se colocando no lugar da criança nesse momento. Estamos chegando ao final do programa. Antes de agradecer vocês, para que o nosso público entenda, e vocês, as 4 entrevistadas já de alguma forma disseram isso, no parto humanizado a criança ela fica no peito da mãe em torno de 1 hora, é isso? Não, fica um tempo aí, corta o cordão umbilical. Quando para de pulsar. Para de pulsar, e ela já amamenta a primeira vez nesse momento, é isso? Então, são as diferenças, né, que farão as diferenças, quem sabe, nas crianças que têm a sorte de ter esse tipo. Parabéns a você, mamãe. Obrigada. Sabrina. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Certamente o tema não se esgota aqui, mas devemos encerrar o programa. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.